Fala pessoal, estamos aí para a nossa continuação aí da aula número 5. Então vamos lá dar continuidade. Pessoal, nós vimos os números, né? Os números cardinais e os números ordinais na última aula, na parte 1 da aula 5. Agora vamos dar continuidade. Pessoal, aqui nós vamos ver aquele uso, né? Aquela regrinha que eu tinha explicado para vocês na questão do a e do an, né? Não, artigo indefinido. O a e o an significa um ou uma. Um ou uma. Perfeito? Aí eu tinha falado uma regra para vocês, né? É a regrinha do quando você usa somente o a, né, o a, ou somente o an. Então, quando vier uma consoante, né, veio uma consoante, um som de consoante, você usa o a. Então, a car, um carro, a car. Agora, quando for uma vogal aqui, som de vogal, né, não necessariamente ser uma vogal, mas ter um som de uma vogal, você vai usar o an. Então, por exemplo, ó, an animal, an animal. E eu tinha dado a dica para vocês, né? Só vocês verem na pronúncia, pessoal. Se eu tentar usar o a com o animal, vai ficar, ó, a animal, a animal. Olha esse corte, a animal, a animal. Agora é diferente de an animal, an animal. Bem natural, né? An animal. An Indian, an Indian, um indiano, um indiano. An Indian, um indiano. Tá bom? Então, se eu colocar o a aqui, fica a Indian, a Índia. Olha o corte, esse corte já dá para saber se é o que é o N, né? An Indian, a Indian. Entendeu, pessoal? Então, aqui a gente já falou sobre isso. Agora, a gente vai ver o about. About. O about, pessoal, ele significa sobre. Ele pode significar também a respeito de, acerca de, que é a mesma coisa, e aproximadamente. Então, quando você tiver um número, né, o about pode significar também aproximadamente. Então, por exemplo, pessoal, o sobre, né, por exemplo, eu quero falar sobre você. I want to speak about you. Eu quero to speak. Desculpa. I want to speak about you. Eu quero falar sobre você. E o segundo uso, né, mais comum dele é aproximadamente. Então, por exemplo, I have about 3 books. Então, eu tenho aproximadamente 3 livros. Entendeu? Então, quando você pode usar o about como aproximadamente, né, um número não exato que você acha que tem, entendeu? Aproximadamente. São os dois usos mais comuns, sobre e aproximadamente, se vier um número depois. Tá bom, pessoal? Agora a gente vai ver aqui o why. Why. O why significa porquê, pessoal. Porquê de pergunta. Então, por exemplo, why do you study English? Why do you study English? Então, uma pergunta, por que você estuda inglês? Aí, justamente para o porquê de resposta, nós temos o because. Because. Because significa o porquê de resposta. Como nós falamos antes, nas últimas aulas, no inglês só tem 2 porquês. O de pergunta e o de resposta. Diferente do português que tem 4, né? Então aqui, ó. Why do you study English? Aí eu falo because, porque, I want to have a better job. Por que você estuda inglês? Porque eu quero, I want to have a better job. Um trabalho melhor. A gente vai aprender o que é melhor. Então, a better job. Um trabalho melhor. Better é melhor. Então, a gente acabou de ver, né? Um ou uma. Um better job. Então, better é a qualidade do trabalho. Um trabalho melhor. Because I want to have a better job. Perfeito, pessoal? Vamos logo dar continuidade aqui. Expressions. Expressions. Expressões. Vamos lá, expressões. Então, pessoal, até agora a gente viu nos períodos, né? Nós aprendemos as saudações, né? Good morning. Good afternoon. Good evening. E good night. Desculpa. Good night. Nós aprendemos também, pessoal, quando você... Aqui é saudação, né? Ó, bom dia, boa tarde,
boa noite, né? Temos dois boa noites, lembrando que good evening é aquele boa noite de chegada e o good night é o boa noite de saída. Nós aprendemos também quando uma situação acontece num período específico. Por exemplo, in the morning, então acontece de manhã. I study in the morning, eu estudo de manhã. In the afternoon, eu estudo à tarde. I study in the afternoon. In the evening, que é aquele comecinho da noite, né? In the evening, quando ele está escurecendo. In the evening. E um pouco diferente aqui, que é o at night, quando já escureceu totalmente. At night. Então, a diferença desses daqui que a gente aprendeu, pessoal, é que esse aqui é a saudação. Esse aqui é quando acontece alguma situação, né? No período que acontece, de manhã, de tarde ou à noite. Agora a gente vai aprender quando acontece no dia de que você está falando, no dia que você está. Então, por exemplo, se eu falar this morning, agora é this morning, é nesta manhã. Então, nesta manhã do dia que nós estamos, nesta manhã. This morning, tá? Então, o in the morning é de manhã e o this morning é nesta manhã. This afternoon, nesta tarde do dia, que é equivalente ao in the afternoon, tá? De tarde. E nós temos aqui this evening, mesma coisa, no comecinho da noite, tá? Que vai ser in the evening. E nós temos também tonight. Tonight significa esta noite, tá? Esta noite, quando já escureceu. O mesmo uso do in the evening, at night. Então, tonight é equivalente ao at night, tá bom? Nesta noite. Perfeito, pessoal? Então, vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Então, esses daqui são sempre do dia que você está falando. Então, por exemplo, eu quero ir ao cinema esta noite. I want to go to the movies tonight. Eu quero ir para o cinema esta noite, tá? Perfeito, pessoal? Perfeito. Vamos lá. Agora vamos ver alguns exemplos aqui, ó. What do you think about? Então aqui, ó, o que você pensa sobre? What do you think about? O que você pensa sobre? O verbo to think. O verbo to think é o verbo pensar ou o verbo achar, tá, pessoal? To think é o verbo pensar ou o verbo achar, tá? Pensar ou achar. Perfeito? Vamos lá, dar continuidade aqui. E aqui, ó. I am trying to learn. Eu estou tentando aprender. I'm trying to learn. Eu estou tentando aprender. Então, o verbo to try é o verbo tentar, pessoal. Então, aqui ele já vai apresentando todo o verbo novo que ele já for apresentando, eu já vou mostrando para vocês, pessoal. Vão anotando, por favor. Então, o verbo to try é o verbo tentar. E o verbo to learn é o verbo aprender, tá bom? To try e o verbo to learn. Então, I'm trying to learn. Eu estou tentando aprender. Perfeito? Agora vamos ver aqui no grammar, para nossa parte de grammar. O verbo dar, o verbo to give, né, funciona apenas para o ato de entregar algo, né, de uma pessoa para outra, ou ceder. Aí, não de tantas formas como no português. Por exemplo, aqui no português a gente tem várias expressões com o verbo dar, né, com a palavra dar. Ó, dar de frente com, que é você simplesmente esbarrar na pessoa. Deu nas notícias, né, apareceu nas notícias. Então, não é nesses significados. Deu nos búzios, dá para aguentar, né, dá para aguentar no sentido de suportar. Então, é somente o verbo to give, é dar no sentido de entregar, tá bom? E agora a gente vai ver o verbo to have, como nós falamos. Então, o verbo to have funciona como posse e necessidade. Então, como assim? Ó, o verbo to have, que a gente aprendeu, funciona como posse e necessidade. Então, aqui, ó, posse. De posse, né? De ter, eu possuo. I have a car. Eu tenho um carro. Então, eu tenho a minha posse, eu tenho ele. Agora, necessidade. Você ter, de dever, né? Eu tenho que ir em algum lugar. Eu tenho que fazer isso, ó. I have to go. Eu tenho que ir. Então, eu tenho uma obrigação. Eu tenho alguma coisa para fazer. Então, eu tenho que ir. Perfeito? Aqui, ó. I have to work. Eu tenho que trabalhar. Então, o verbo to have pode ser utilizado como posse, de você ter algum objeto, mas também pode ser significado de você ter que fazer algo, tá bom?
Agora o verbo to know, mais algum detalhe de algum verbo. Ó. Quando usamos o verbo to know, né, o verbo know, com outro verbo, temos que acrescentar o how. Então, vamos lá, pessoal. O verbo to know, como nós falamos, ele tem dois significados, né? Conhecer e saber, certo? Então, vou anotar aqui, que é bastante importante isso. O verbo to know, ele tem dois significados. Saber, que você sabe fazer algo, e conhecer. Conhecer, tá? Sempre que você for usar o verbo to know no sentido de saber, você sabe como fazer alguma coisa. Então, você tem que usar o how logo depois do verbo to know. Então, sempre que você for usar o verbo to know no sentido de saber, você tem que usar o how depois dele. Por exemplo, eu sei como falar inglês. Aí fica I know how to speak English. Então, eles falam eu sei como, né? Eu sei como falar inglês. Você não pode colocar sem deixar o how, deixar assim, ó. I know to speak English. Tá? I know to speak English. É I know how to speak English, tá bom? I know how to speak English. Você tem que usar o how, porque é saber como fazer alguma coisa. Eu sei cozinhar. Então, ó, eu sei cozinhar. Então, vai vir um outro verbo, é uma habilidade, cozinhar. I know how to cook. Então, I know how to cook. Então, tem que vir um how e depois o to normal, que é quando está entre dois verbos, né? O to cook. Vai vir na forma original, ó, cozinhar. Então, I know how to cook. I know how to cook. I know how. Perfeito? Então, é sempre assim. Vai vir um outro verbo depois do verbo to know, você tem que colocar o how to. O how, que é do como saber algo, e o to é que está entre os verbos. Então, é só gravar know, entre dois verbos, how to. I know how to cook. Eu sei como cozinhar. I know how to drive. Então, só anotando aqui, tá, pessoal? O verbo to cook é o verbo cozinhar. I know how to drive. I know how to drive. Eu sei como dirigir, tá bom? Então, tem que sempre ter o know, aqui, ó, know to, o how to, desculpa, entre dois verbos, tá bom? How to. Perfeito, pessoal? Vamos lá. Então, aqui alguns exemplos, né? Ó. I know your father. I know your father está no sentido de conhecer, né? Eu conheço seu pai. I know your father. Eu conheço seu pai. Agora aqui, ó, é no sentido de saber como, uma habilidade. Vai vir um outro verbo. Então tem que ser o how to. I know how to speak English. I know how to speak English. Eu sei como falar inglês. I know how to speak English. Eu sei como falar inglês. Tá bom? Quando você for traduzir, pessoal, tu não precisa sempre colocar, por exemplo, é que no inglês tem que ter o how to, que é o how significa como, né? How sozinho significa como. Então, I know how to speak English. Eu sei como falar inglês. Mas no português, quando você for traduzir, você pode tirar esse how. Você fala, eu sei falar inglês. Na tradução, né? Pode falar eu sei como falar inglês ou pode falar só eu sei falar inglês. No português não precisa ter esse como, né? Mas no inglês sempre tem que ter esse how. I know how to speak English. Tá bom, pessoal? Agora vamos lá para os nossos exercícios, nossos frames, a parte que nos faz ficar cada vez mais fluentes, né, pessoal? Então vamos lá. Ler cada frame pelo menos 2 vezes desde a lição 1. Então, pessoal, como a gente sempre tem falado, lá da lição 1, sempre ir revisando, lendo, para vocês ficarem bem fixados as palavras. Começar a ler com mais velocidade e aumentando a velocidade, né? Cada vez mais fazendo mais rápido para que vocês possam ter mais naturalidade na hora de falar. Então vamos lá. Primeiro, ó. You like me. You like me. Você gosta de mim. Você gosta de mim. He likes me. He likes me. Ele gosta de mim. Ele gosta de mim. You like me. He likes me. She likes me. She likes me. Ela gosta de mim. She likes me. They like me. They like me. Eles gostam de mim ou elas gostam de mim. Ó, we need you. We need you. Nós precisamos de você. Your father needs you. Your father needs you. Seu pai precisa de você. She needs you. She needs you. Ela precisa de você. Ela precisa de você. It needs you. It needs you.
Então, ele ou ela, né, um cachorro, um animal, precisa de você. Então, pensar que é um animal, né, dependente de um dono para cuidar. It needs you. Ele ou ela precisa de você. Próximo, 3. Então, 1, 2, 3. Vamos para o terceiro exercício, né? 3. Ou third, né? Third exercise. Por exemplo, o terceiro exercício, tá? Ou exercício number 3, né? Vamos lá. I understand him. I understand him. Eu entendo ele ou eu o entendo, tá? Eu vou falar ele, ela, para ficar bem fixado, tá? Que esse him é ele, tá, pessoal? Então, I understand him. I understand him. Eu entendo ele. They understand him. They understand him. Eles ou elas entendem ele. We understand him. We understand him. Nós entendemos ele. She understands him. She understands him. Ela entende ele, tá? I work with her. I work with her. Eu trabalho com ela. He works with her. He works with her. Ele trabalha com ela. We work with her. We work with her. Nós trabalhamos com ela. You work with her. You work with her. Você trabalha com ela. 5. Então aqui, ó. Agora vamos utilizar o pronome objeto it. Então é como se fosse um objeto, né? Algum objeto que já foi falado antes. Então vamos pensar que aqui é uma maçã, né? Uma maçã. A gente está falando sobre uma maçã. A gente fala I like it. I like it. Eu gosto disso, né? Eu gosto do que está falando. A maçã. Esse it é a maçã. He likes it. I like it. He likes it. Ele gosta disso, né? Ele gosta da maçã. She likes it. She likes it. Ela gosta disso, né? Da maçã. They like it. They like it. Eles ou elas gostam, né? Da maçã, disto, tá? Tradução pode ser isto ou pode ser da maçã, né? Que está sendo falado. They see us. They see us. Eles nos veem. Ele nos veem. Ou eles veem nós. Só de exemplo, que o us é nós, né? They see us. They see us. Eles veem nós. Ou eles nos veem. He sees us. He sees us. He sees us. He sees us. Eles veem nós. Ele vê nós. Ele vê nós. He sees us. You see us. You see us. Você vê nós. Você vê nós. She sees us. She sees us. Ela nos vê, ou ela vê nós, né? Só tô colocando esse nós, então o certo seria ela nos vê, tá? Mas falando nós, só para ficar bem claro que o was é equivalente ao nós, tá? Então, ó. I speak with them. I speak with them. Eu falo com eles. Eu falo com eles. We speak with them. We speak with them. Nós falamos com eles ou elas. She speaks with them. She speaks with them. Ela fala com eles ou com elas. They speak with them. They speak with them. Eles falam com eles ou elas falam com elas. Tá? They write letters to me. They write letters to me. Eles escrevem cartas para mim. You write to You write to her at night. You write to her at night. Você escreve para ela à noite. You write to her at night. You write to him on weekends. You write to him on weekends. Ele escreve para ele nos fins de semana. We don't write to him. We don't write to him. Nós não escrevemos para ele. I read the newspaper. I read the newspaper. Eu leio o jornal. You read the book. You read the book. Você lê o livro. Você lê o livro. We want to read. We want to read. Nós queremos ler. He reads magazines. He reads magazines. Ele lê revistas. They read this book to her. They read this book to her. Eles leem este livro para ela, tá? Aqui, 10th. We need to help the boy. We need to help the boy. Nós precisamos ajudar o menino. We need to help the boy. You have to help us today. You have to help us today. Você tem que nos ajudar hoje. Você tem que nos ajudar hoje. You have to help us today. I want to help at home. I want to help at home. Eu quero ajudar em casa. Do you help your mother? Que é pergunta já, né, pessoal? Do na frente. Do you help your mother? Do you help your mother? Você ajuda sua mãe? Aqui, 11. I don't know your name. I don't know your name. Eu não sei o seu nome.
Do you know her husband? Do you know her husband? Você conhece, né, o marido dela? Do you know her husband? The waitress doesn't know English. The waitress doesn't know English. A garçonete não sabe inglês. The waitress doesn't know English. The waitress doesn't know English. Aqui não precisa o how, pessoal, porque não está do lado de um outro verbo. Se fosse the waitress doesn't know, aí how to speak English. Aí não sabe como falar inglês. Aí precisaria do how. Mas aqui é direto o que ela não sabe. Aí você não precisa do how, tá? O how é só quando tiver dois verbos do lado do outro, com to know, tá? The waitress doesn't know English. Ela não sabe inglês. Então aqui fica como se ela não conhece o inglês, né? Tá? The boss knows my mother. Desculpa. The boss knows my brother. The boss knows my brother. O chefe conhece meu irmão. The boss knows my brother. Próximo aqui. I want to give you bread. I want to give you bread. Eu quero dar pão para você. Aqui, eu quero dar para você pão. Então, aqui é aquele uso que a gente explicou, né, pessoal? I want to give, eu quero dar. A pessoa, depois o objeto. Então, não precisa do to. I want to give you bread. Eu quero dar para você pão. I want to give them water. Eu quero dar para eles água. He wants to give me a car. He wants to give me a car. Ele quer me dar um carro. I want to give you a book. I want to give you a book. Eu quero dar para você um livro. 13 aqui. I want to sell these books. I want to sell these books. Eu quero vender estes livros. Eu quero vender estes livros, tá bom? Então, these é para quando for mais de um, tá? Objeto, tá, pessoal? I want to sell these books. I want to sell these books. Eu quero vender estes livros. I want to sell these cars. I want to sell these cars. Eu quero vender estes carros. Quero vender estes carros. I want to sell these cups. I want to sell these cups. Eu quero vender estas xícaras, né? Eu quero vender estas xícaras. I want to sell these houses. I want to sell these houses. Eu quero vender estas casas. 14. Do you see those birds? Do you see those birds? Você vê aqueles pássaros? Do you see those dogs? Do you see those dogs? Você vê aqueles cachorros? Do you see those bikes? Do you see those bikes? Você vê aquelas bicicletas? Do you see those cars? Do you see those cars? Você vê aqueles carros? Na 15, pessoal. I buy meat here. I buy meat here. Eu compro carne aqui. I sell books here. I sell books here. Eu vendo livros aqui. I play soccer here. I play soccer here. Eu jogo futebol aqui. I read books here. I read books here. Eu leio livros aqui. Vamos lá, 16. My sister works there. My sister works there. Minha irmã trabalha lá. My sister works there. My wife studies there. My wife studies there. Minha esposa estuda lá. My son helps there. My son helps there. Meu filho ajuda lá. My parents eat there. My parents eat there. Meus pais comem lá. Agora aqui o 17, pessoal, lembra daquele from de precedência, de origem, da onde que veio, né? Então, ó, I have a letter from you. I have a letter from you. Então, eu tenho uma carta de você, né? Então, de você, pessoal, não que pertence a ele, não nesse sentido. É uma carta que veio dele. Então, from you, de você para mim. Tanto que quando a gente vai escrever um e-mail, você vai lá, escreve um e-mail. Se teu e-mail estiver configurado no inglês, vai estar lá from, aí vai estar teu nome. Aí vai ter to, que é para a pessoa, para você colocar o e-mail da pessoa que você está enviando. Entendeu? Então, from é de você, é a origem que vem aquilo. Entendeu? Vamos continuar, ó. I have a letter from my friend. I have a letter from my friend. Eu tenho uma carta de meu amigo, né? Dele, veio dele. Ele me enviou, veio dele. I have a letter from your sister. I have a letter from your sister. Eu tenho uma carta de sua irmã. Então, a irmã dele, né? Sua irmã, mandou para mim. I have a letter from the boss. I have a letter from the boss. Eu tenho uma carta do chefe, né? Tá? O de pode ser de, do, mas só que só lembrar que é de origem, procedência. Tá?
Se eu falasse assim, ó, I have a letter of you, eu tenho uma carta de você, então quer dizer que pertence a você. I have a letter of my friend. Eu tenho uma carta do meu amigo, então é dele, não pertence a mim. Eu não posso abrir a carta porque é dele. O from é que veio dele, é aquele de que veio. Se eu usasse o of em qualquer dessas situações, significa que a carta é da pessoa aqui que está sendo referenciada, entendeu? E o from é que veio dele para mim. Ficou bem claro, né, gente? Vamos lá aqui, 18. I see an animal. I see an animal. Eu vejo um animal. Então aqui é o uso do an. Se eu colocar o a aqui, vai ficar um corte, ó. I see a animal. I see a animal. Se eu colocar aqui, ó, I see a Indian. I see a Indian, viu? Então é sempre an para ficar bem suave. I see an animal. I see an animal. Eu vejo um animal. I see an Indian. I see an Indian. Eu vejo um índio, né? I see an apple. I see an apple. Eu vejo uma maçã. I see an... Aqui tá escrito errado, tá, pessoal? Aqui é um I. É ice, tá? É ice. Então, eu vejo um gelo. I see an ice. I see an ice. Eu vejo um gelo, tá? Perfeito, pessoal? Agora aqui, ó. Aqui é daquele de pergunta e resposta. A gente aprendeu o why, né? Porque de pergunta e o because... Porque de resposta. Então, aqui é pergunta e resposta. Então, vamos ler aqui, ó. Conjunto. Aqui, 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 aqui e sucessivamente. Então, ó. Why do you work? Because I need to. Então, por que você trabalha? Porque eu preciso, tá? Então, pessoal, muitas vezes no inglês, eles terminam, principalmente essas frases aqui, ó. Essas daqui que estão referenciadas aqui. Eles terminam a frase com preposição. Então, de vez de falar só porque eu preciso... Quando você for falar o verbo to need, porque eu preciso, somente preciso, você vai falar because I need to. Because I need to. Eles terminam com esse to, sabe? É como se eles estivessem querendo continuar a frase, mas eles param ali. Because I need to. Terminam com preposição. Entendeu? Então, essas palavras aqui que a gente está vendo, vocês vão ver que é bem comum eles terminarem com preposição, parar com to, né? Então, porque eu poderia falar assim, ó. Because I need to work. Porque eu preciso trabalhar. Entendeu? Então, de vez de você repetir a palavra que já foi perguntada, você só para no to. Então, por exemplo, ó, why do you work? Por que você trabalha? Aí, because, porque, I need to work, porque eu preciso trabalhar. Então, de vez de você repetir esse trabalhar, você fala because I need to. Só para no to, não precisa falar work de novo, que já está implícito na pergunta, entendeu? Because I need to, porque eu preciso. Que fosse como eu preciso, porque eu preciso trabalhar, entendeu? Why do you study? Por que você estuda? Because I have to. Porque eu tenho, ou porque eu tenho que estudar. Então não precisa falar de novo, because I have to study, que já foi falado aqui na frase. Então com essas palavras aqui, ó, é muito comum terminar só no to, tá? Quando for feita uma pergunta, porque você não vai repetir, que né, vai deixar bem redundante, já foi falado. Então só termina com to, assim, desse formatozinho que tá aqui, tá? Então why do you work? Why do you work? Por que você trabalha? Because I need to. Because I need to. Porque eu preciso. Why do you study? Why do you study? Because I have to. Because I have to. Porque eu preciso. Porque eu tenho que. Ou porque eu tenho, né? Porque eu tenho. O verbo to have é o verbo ter. Why do you read? Why do you read? Porque você lê. Because I like to. Because I like to. Porque eu gosto. Porque eu gosto. Tá? Então esse to ele vai parar, pessoal, quando você for responder o outro verbo, tá? Quando for o verbo. Se fosse um objeto, vamos pensar aqui, ó, no caso do like, né? Why do you like to read this book? Por que você gosta de ler este livro? Então, eu estou perguntando de um objeto. Não estou perguntando porque ele gosta do verbo, da ação. Por que você gosta? Why do you read this book? Aí eu responder aqui, ó. Because I like it. O it, ele é substituir o livro, tá? O to, para esses verbos do jeito que está aqui, ele substitui o verbo que está sendo perguntado. Why do you read? Por que você lê? Because I like to read. Então, de vez de falar o read de novo, que já foi perguntado aqui, because I like to. Tá bom? Repare que se for um objeto, você vai trocar o to pelo it. Why do you read this book? Because I like it. Esse it é referente ao livro. Tá? Ele está perguntando do livro, não do verbo. Aqui ele pergunta por que ler, né? Por que ele faz essa ação. É because I like to. A ação você só usa o to. Why do you help? Why do you help? Por que você ajuda? Because I want to.
because I want to, porque eu quero. Então é bem comum essa estrutura terminar só com to, pessoal, porque para não continuar e falar o verbo que já foi mencionado, tá? Because I need to, because I have to, because I like to, because I want to, tá? Vamos lá, 21. They work at the third house. They work at the third house. Ele trabalha na terceira casa. They play at the third house. They play at the third house. Eles jogam, brincam, tocam na terceira casa. They study at the third house. They study at the third house. Eles estudam na terceira casa. Próximo. I want the second book. I want the second book. Eu quero o segundo livro. I want the second car. I want the I want the second cat. I want the second cat. Eu quero o segundo gato. I want the second waitress. I want the second waitress. Eu quero a segunda garçonete. Próxima. We want to work this morning. We want to work this morning. Nós queremos trabalhar essa manhã. We want to play this morning. We want to play this morning. Nós queremos brincar, tocar ou jogar esta manhã. We want to study this morning. We want to study this morning. Nós queremos estudar esta manhã. We want to read this morning. We want to read this morning. Nós queremos ler esta manhã. You have to go this afternoon. You have to go this afternoon. Você tem que ir esta tarde. You have to help this afternoon. You have to help this afternoon. Você tem que ajudar esta tarde. You have to write this afternoon. You have to write this afternoon. Você tem que escrever esta tarde. You have to sell this afternoon. You have to sell this afternoon. Você tem que vender esta tarde. Então, pessoal, vocês veem que quanto mais a gente lê, mais prático a gente fica. A gente consegue ler rápido. Você vê que eu também estou cometendo erros. Então, essa é a parte legal. Porque não adianta eu ficar... Cometi um erro aqui, vou lá e vou cortar. Não, quero mostrar para vocês que o inglês a gente aprende quando a gente pratica. Então, pratica, lê muito e cada vez mais a gente vai ficar melhor, entendeu? Então, eu não vou ficar cortando. Quando eu errar, vou pedir desculpa e vou continuar. É normal errar, é normal. Então, por isso que a gente tem que estudar muito para adquirir essa fluência. Porque é nada mais do que se acostumar com o que está escrito, com o que está, entendeu? Isso vai melhorar tanto a sua leitura, vai melhorar tanto a sua pronúncia, vai melhorar tudo, pessoal. É muito importante. Então, eu não vou cortar quando eu errar, só vou pedir desculpas, né, e continuar, porque nós somos humanos, nós erramos, né? Não é porque você ficou fluente em inglês, mesmo que você esteja fluente, você não vai errar quando você lê. É normal, a gente erra até no português, a gente está lendo um livro, a gente se confunde uma palavra. É normal. Então, vamos lá, pessoal. Ó. He works tonight. He works tonight. Ele trabalha esta noite. Ele trabalha esta noite. He studies tonight. He studies tonight. Ele estuda esta noite. He speaks tonight. He speaks tonight. Ele fala esta noite. He has dinner tonight. He has dinner tonight. Ele janta esta noite. Lembra, pessoal, que a gente aprendeu os verbos aqui, né? Então, to have lunch... Desculpa, colocar to have breakfast primeiro, né? To have breakfast é tomar café. To have lunch é almoçar. E to have dinner é jantar. Só que ali, como eu estou trabalhando com a terceira pessoa, né? Eu tenho que usar o has. Porque o has é a forma do he, she, it, né? É aquela forma específica do he, she, it. Então, por exemplo, he has breakfast. Ele toma café da manhã. She has lunch. Ela almoça. He has dinner. Ele janta, entendeu? Então tem que usar o has. Então pro he, she, it vai ser has breakfast, has lunch e has dinner. Tá bom? Perfeito, pessoal. Próximo aqui, a gente tá no... Aqui, a gente foi pro 26 agora, né? Vamos lá. Do you know how to read? Do you know how to read? Você sabe como ler? Ou somente você sabe ler? Oh, no, tem outro verbo. How to. How to read. Do you know how to write? Do you know how to write? Você sabe escrever? Ou se você sabe como escrever, na tradução você pode usar você sabe escrever direto ou você sabe como. Só que no inglês tem que sempre ter o how to. Do you know how to write? Do you know how to write? Você sabe escrever? Do you know how to work? Do you know how to work? Você sabe como trabalhar? Você sabe trabalhar? Do you know how to buy? Do you know how to buy? Você sabe como comprar? Ou você sabe comprar? I like to speak about my family. I like to speak about my family. Então, aqui é o about no sentido de sobre, né? I like to speak about my family. I like to speak about my family. Eu gosto de falar sobre minha família.
I like to speak about the children. I like to speak about the children. Eu gosto de falar sobre as crianças, ou eu gosto de falar sobre os filhos. I like to speak about my work. I like to speak about my work. Eu gosto de falar sobre meu trabalho. I like to speak about money. I like to speak about money. Eu gosto de falar sobre dinheiro. 28. Agora aqui, pessoal, esse about vai ser no sentido de aproximadamente, tá bom? Aproximadamente. I have about 3 birds. I have about 3 birds. Eu tenho aproximadamente 3 pássaros. Então, vê que o about, quando vem depois de número, ele significa aproximadamente, né? Uma quantidade que você não tem certeza. Ah, é aproximadamente. I have about 3 birds. Eu tenho aproximadamente 3 pássaros. I know about 7 numbers. I know about 7 numbers. Eu sei aproximadamente 7 números. I read about 2 books. I read about 2 books. Eu leio aproximadamente 2 livros. I write about 5 letters. I write about 5 letters. Eu escrevo sobre 5 cartas. 29. What do you think about the boss? What do you think about the boss? O que você pensa, o que você acha sobre o chefe, tá? Então aqui é sobre de novo, tá? Lembrando que o verbo to think é o verbo pensar, tá? What do you think about the boss? O que você pensa, o que você acha? Também aqui pode ser no sentido de acha, tá, pessoal? What do you think about the boss? What do you think about the boss? O que você pensa, o que você acha sobre o chefe? What do you think about this? What do you think about this? O que você acha, o que você pensa sobre isto? What do you think about your work? What do you think about your work? O que você pensa, o que você acha sobre o seu trabalho? What do you think about him? What do you think about him? O que você acha sobre ele? Então, quando você usar o about, pessoal, como ele está vindo depois de verbo, o que você acha? What do you think about? Então, aqui tem que ser um pronome objeto, tá? About me, sobre mim, sobre ele, about him, about her, sobre ela, tá bom? Muito bem, pessoal, agora nós vamos ver as frases, né? Vamos lá. O verbo to practice, como a gente aprendeu, pessoal, então o verbo to practice é o verbo praticar. Então, quanto mais verbos eu vou falando para vocês, pessoal, mais o vocabulário de vocês vão estar afinados. Você vai ter mais liberdade para falar. Então, I like, posso falar, I like to practice English. Eu gosto de praticar inglês, entendeu? Então, é a mesma coisa, pessoal. Sempre vai aprendendo o verbo. Então, vamos lá. I want to understand my friend, but I only speak English. I want to understand my friend, but I only speak English. Eu quero entender meu amigo, mas eu somente falo inglês. I have money today, but I don't want to go. See you later. Então, eu tenho dinheiro hoje, mas eu não quero ir. Vejo você depois. Então, aquela despedida, né? See you later. Aí você responde see you. Então, vejo você mais tarde. Tá? Vejo você mais tarde. Vamos lá. Why do you read in the morning? I don't have time at night. Então, por que você lê de manhã? Eu não tenho tempo à noite. When do you eat? I have lunch in the afternoon. Quando você come? Eu almoço à tarde. I like to speak English with my family. I like to speak English with my family. We don't speak Portuguese. We don't speak Portuguese. Eu gosto de falar inglês com minha família. Nós não falamos português. How many, né? How many, lembra, pessoal? How many é quantos, para coisas contáveis, tá? E nós temos o how much, que é para coisas incontáveis, né? Dinheiro, água, tá? Então, how much você usa para coisas incontáveis. Água, dinheiro, coisas que você não conta o objeto em si, você conta o recipiente, tá? Então, how many books do you have about animals? I have 4 books. Quantos livros você tem sobre animais? Eu tenho 4 livros. I don't eat at my I don't eat at my home. I like to have dinner at the restaurant. I don't eat at my home. I like to have dinner at the restaurant. Então, eu não como em minha casa. Eu gosto de jantar no restaurante. Where do you like to study? I only study at school. Where do you like to study? I only study at school. Onde você gosta de estudar? Eu só estudo na escola. You don't like to work at the store. Why do you work here? Você não gosta
de trabalhar nesta loja, at this store. Então aqui, pessoal, repare que lembra que eu ensinei para vocês o at the? Então aqui, quando você quiser especificar nesta loja, naquela loja, tu pode trocar o the tanto por uma posse, por exemplo, na minha loja, at my store, na loja dele, at his store. Mas agora, quando for tipo, especificar nesta, naquela, tu pode trocar também o the por this ou that. Tá? You don't like to work at this store. Você não gosta de trabalhar nesta loja. Why do you work here? Por que você trabalha aqui? We don't have time to go to the store with you today. We don't have time to go to the store with you today. Nós não temos tempo para ir à loja com você. Próximo aqui. Do you want to buy a newspaper with this money? Do you want to buy a newspaper with this money? I don't read. I don't read. Você quer comprar um jornal com esse dinheiro? Eu não leio. They want to write a letter this afternoon. Do you want to help? Eles querem escrever uma carta esta tarde. Você quer ajudar? Do you want to help? Vamos lá aqui. I buy 2 books every week. Do you sell books or magazines? Então, eu compro 2 livros toda semana. Então, pessoal, every day, todo dia. Every week, toda semana. Every year, essa palavra aqui é ano, né? Year é ano. Se eu falar every year, todo ano, tá bom? I buy 2 books every week. Do you sell books or magazines? Eu compro 2 livros toda semana. Você vende livros ou revistas? Ó, do your friends go to school with you? I go by myself. Do your friends go to school with you? I go by myself. Então aqui, ó. Aqui, pessoal, ele usou do porque o your friends no plural, eles são equivalente a they. Então é como se fosse do they go to school with you? Entendeu? Então, do they, então your friends é equivalente ao they. Então, qual pronome your friends é equivalente? Ah, ele é equivalente a they, porque é eles, né? Eles ou elas, your friends, mais de um. Então, ele é equivalente ao do. Então, do your friends go to school with you? I go by myself. Os seus amigos vão para a escola com você? Eu vou sozinho. Eu vou sozinho, by myself. Então, por exemplo, se eu tirasse o friends, colocasse um amigo só. Só um amigo. Só um amigo. Então, ficaria does your friend go to school with you? Ficaria does. Se aqui não fosse mais de um amigo, ia ser does aqui. Por quê? Porque o your friend, ele pode ser um he ou um she. Pode ser um ele ou um ela. Uma pessoa só. Um he ou um she. Does your friend go to school with you? Entendeu, pessoal? Então, você tem que ver sempre quem o pronome é equivalente. Por exemplo, quando você troca o pronome por um nome, Mateus, então ficaria does Mateus go to school with you? Does Mateus, por que does Mateus? Porque Mateus é equivalente a he. Mônica, Mônica. Does Mônica go to school with you? Então, por que does? Porque Mônica é equivalente a she. Você sempre tem que ver o que o pronome é equivalente. Neste caso é your friends, então é mais de um, então é equivalente a they. Então, como você faria, do they go to school with you? Eles vão para a escola com você? Entendeu? Sempre o pronome tem que ver o que ele é equivalente com aqueles pronomes que a gente aprendeu. Então, do your friends go to school with you? Então, I go by myself. Seus amigos vão para a escola com você? Eu vou sozinho. Última. Why do your children go to the movies only on weekends? Why do your children go to the movies only on weekends? Então, ó, por que seus filhos vão para o cinema somente no fim de semana? Mais um exemplo aqui, ó. Why? Porque, ó, do your children. Lembra que children é equivalente a filhos, crianças, filhos ou filhas, né? Crianças. Então, ó, o children é no plural. Então, o children, né? Crianças, filhos, filhas é equivalente a they também, ó. Então, why? Porque do they go to the movies only on weekends? Porque eles só vão no cinema no fim de semana, entendeu? Agora, se fosse child, ou aqui fosse exemplo son, filho, aí why does, vou colocar your, né? Does your son ou does my son? Porque meu filho, does my son? Então, por que does my son? Porque son é filho, então é equivalente a he.
Por que sua filha? Why does your daughter go to the movies only on weekends? Por que sua filha? Porque sua filha, daughter, é equivalente a she, então vai usar o does. Aqui, your children, crianças, filhos, então equivalente a eles é do, é o they, que é utilizado o auxiliar do. Why do they go to the movies only on weekends? Por que eles vão ao cinema somente no fim de semana? Então, why do your children go to the movies only on weekends? Por que seus filhos vão ao cinema somente nos fins de semana? Entendeu, pessoal? Então essa foi a aula de hoje, pessoal, uma aula bastante rica, uma aula bastante legal, bem bonita mesmo, assim, bastante conteúdo, bastante enriquecedora. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, de estar aprendendo bastante inglês. Por gentileza, vão lá nos materiais das últimas aulas, vão fazendo o que foi proposto aqui. Lê bastante, lê desde a aula 1, vai para a aula 2, vai para a aula 3, depois para 4, para 5, vai lendo, lê de novo, até tudo ficar bem claro, você entender todas essas palavras aqui, ó, de cor e salteado, não precisa nem pensar, só ler. É assim que a gente fica fluente. Quando a gente pratica tanto que essas palavras já... A gente não precisa nem traduzir. Por exemplo, eu já leio essas palavras, já sei o que significa sem traduzir, né? Eu nem penso em português. Eu nem penso em português para saber o que está aqui escrito, entendeu? Por quê? Porque isso é prática. É praticar muito, pronunciar muito. Assim, em voz alta também. É muito legal pronunciar em voz alta porque você treina a sua pronúncia. Então, por isso que eu gosto de ler junto com vocês, porque vocês veem minha pronúncia, tenta também, tá bom? Eu falo para vocês o que significa, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado aí por essa aula. A gente vai para a aula 6, mais conteúdo aí para a gente estar aprendendo e deixando o inglês de vocês cada vez mais fluente. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. I'll see you guys in the next class. Bye.